Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um enorme prazer ter você por aqui. E vamos lá, edição de quarta-feira, dia 8 de julho, bora falar sobre mercado da NBA, temos bastante novidades do mercado para comentar hoje, muitos rumores, tá? Vamos dar uma passadinha nos rumores. Vamos falar também sobre bastidores da troca de Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers. Essa tão polêmica troca segue rendendo muito assunto, né? Tivemos hoje o Charania trazendo um bastidor relevante dessa troca. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar bem rápido sobre a rodada de ontem da Summer League, que foi uma rodada zero interessante, porque nenhum dos principais calouros jogou ontem, né? Era uma rodada de back-to-back, última rodada da Summer League de Salt Lake, então nenhum dos principais nomes jogou, então eu vou só passar os resultados mesmo. Admito que nem assisti a rodada de ontem, eu assisti, não vou mentir, mas a partir de amanhã, quinta-feira, vai começar a rodada da Summer League de Vegas, vai começar a Summer League de Vegas, e aí sim, essa vai ser muito foda. A Summer League de Salt Lake teve alguns jogos bons, né, cara? Memphis e Jazz foi um jogo bem legal por conta do duelo entre o Ken Boozer e o Darren Peterson. A estreia do Darren Peterson foi muito maneira. Ken Boozer contra a Daimara foi um jogo bacana também de se ver. Então tiveram alguns jogos legais, mas é óbvio que a Summer League de Vegas é a que vai todo mundo ver, né? Inclusive na rodada de amanhã, na rodada de estreia, a gente já vai ter Darren Peterson contra AJ Dibunza, simplesmente pick 1 contra pick 2, né? Vai ser a estreia do Dibunza na Summer League. E o Darren Peterson, que vem de duas atuações incríveis, vai agora enfrentar a pick 1 do draft. Então vai ser um jogaço já para abrir a Summer League. Inclusive já vou até passar os resultados da rodada de ontem, porque eu não vou me estender muito nessa rodada de ontem não. Ontem a gente teve 2 jogos. O Memphis foi derrotado para Atlanta por 96-82, a Atlanta que terminou a Summer League de Salt Lake com 2 vitórias e 1 derrota, e Memphis com 2 derrotas e 1 vitória. A vitória foi contra o KC e as 2 derrotas, uma foi contra o Utah na rodada de antes de ontem e ontem. Cestinha do Hawks foi o Devon Higgins com 22 pontos e o do Grizzlies foi o Yevon Porter com 12 pontos e 10 rebotes. E no outro jogo da noite, o Utah Jazz fechou a Summer League de Salt Lake invicto, passou o carro no OKC, que foi, saco de pancadas nessa Summer League, terminou com 0-3, perdeu para Memphis, perdeu para Atlanta, e foi atropelado ontem por Utah, 103-69. Destaque do Jazz foi o Jonas Idol, 16 pontos, 14 rebotes. Pelo lado do OKC, Steven Ashworth foi o destaque com 16 pontinhos, tá bom? Então, essa foi a rodada de ontem. E aí, a partir de amanhã, quinta-feira, inicia-se a Summer League de Vegas, já com um cartel maravilhoso, né? Spurs e Hawks já vai ser um jogo muito maneiro, né? Especialmente Kingston Flames em quadra de novo. Ele que fez boas atuações na Summer League de Salt Lake. O jogo contra o KC foi bem legal. Aí tem Pistons e Sixers, Warriors e Dallas. Vamos ver se o Morris Johnson joga. E o De La Rey, né? A duplinha de Dallas aí, enfrentando o Landenborg, que fez bons jogos na Summer League da Califórnia. Tem que ser destacado. Aí Hornets e Orlando, Jazz e Wizards, que é o grande jogo dessa primeira rodada, Dibunza contra Peterson, e Kings contra Clippers, Darius Aikoff contra Keaton Wagler. Também vai ser um jogo bem bacana. Summer League de Vegas começa quinta-feira a partir das 4h30
da tarde, né? Coisa linda de se ver. Então, sobre a rodada de ontem da Summer League é basicamente isso. Vamos agora passar para o mercado da NBA. Temos aí alguns rumorizinhos para comentar. E vamos lá, né? Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Hoje a gente vai ter uma edição mais express, né? Vai ser uma edição um pouquinho mais rápida, até porque ontem o programa durou mais de 2 horas, né? Quase 2 horas. Então hoje vamos na maciota, né? Hoje vamos para uma edição mais rapidinha, né? Enfim. Vambora! Ah, e não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Mamãe Centauro segue sendo parceira do canal. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras lá na Mamãe Centauro, você garante 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não deixe de conferir as promoções e não deixe de utilizar o cupom SWISH10, tá bom? Obrigado, Mamãe Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, vamos começar a edição de hoje do meu, do seu, do nosso Swish TV Show. Vambora. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos começar esse nosso giro pelo mercado trazendo novidades da novela LeBron James, né? LeBron segue aí sem um destino definido. Né, temos aí um velho sem casa, um velho sem moradia. O rosto de LeBron James já está, né, colocado nas caixas de leite nos Estados Unidos, porque o velho está desaparecido. Ninguém sabe onde o velho está e ninguém sabe para onde o velho irá. Porém, temos aí alguns possíveis destinos. E hoje o Charania soltou um report com os principais destinos, né? Os times que atualmente lideram a disputa pelo LeBron James. E esses times são, segundo o Champ Charania, Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers. Esses 3 seriam os favoritos a conseguir o LeBron. E, segundo o Charania, ele reforça que o LeBron estaria considerando seriamente a proposta de Filadélfia depois da chegada do Jaylen Brown. Então, LeBron em Philly seria muito possível, tá? Seria muito possível. E, sinceramente, se o velho tiver pensando em ganhar um título antes de se aposentar, de ter a chance de levantar a taça, desses 3, eu acho que Philly seria a melhor opção, tá? Pensando em história, em narrativa, voltar pra Cleveland seria o melhor, sabe? Uma última dança onde tudo começou, né? No lugar onde ele é Deus, onde ele é, é Deus no céu e LeBron na terra, lá em Cleveland. Acho que pra narrativa, uma volta pra Cleveland seria o ideal, né? E lá ele também teria a chance de competir. Não tanta chance quanto ele teria em Filadélfia, porque o Sixers tem mais time, ainda mais com a chegada do Jaylen Brown. Mas Cavs, cara, com LeBron, Mitchell e Harden, seria um time bem competitivo, né? Claro, o Harden teria que abrir mão de um pouquinho de salário na renovação, até porque o Mitchell acabou de assinar uma extensão máxima, mas que só começa a contar a partir da temporada que vem, né? Só pontuando. Mas o Harden teria que sacrificar um pouco de salário para encaixar ali o LeBron. Mas é possível. É super possível o LeBron voltar para Cleveland. Então, pensando em narrativa, a volta para Cleveland seria o ideal. Em Miami, talvez ele juntasse o melhor dos 2 mundos, que é a narrativa de jogar num time onde ele já jogou, onde ele é ídolo, onde ele já foi campeão, e de se colocar na disputa por algo, porque, beleza, falta um pouco de profundidade para esse elenco do Heat? Falta. Mas um time com LeBron, Adebayo e Giannis, cara, por si só, já é um time capaz de brigar por coisa grande. Ainda mais na Conferência Leste, que, por mais competitiva que seja, e ela é mais fácil do que a Oeste. É menos briga de foice do que a Oeste, entendeu? Então,
No Heat, talvez ele unisse o melhor dos mundos, que é a narrativa de voltar para um lugar onde ele também é idolatrado e de, né, competir. Mas Filadélfia é onde ele mais tem chance de ser campeão, né? Não teria narrativa nenhuma fora a disputa por título, porque o LeBron não tem muita ligação com Filadélfia. A única ligação que ele tem com Filadélfia é a idolatria que ele tem em relação ao Dr. J. Né? O LeBron sempre falou que se inspirou muito no Dr. J, gostava muito do Dr. J. Então essa seria a única ligação em termos narrativos. Mas se ele quer brigar por título, cara, Filadélfia seria o ideal. Né? Tá no leste, com um time absurdo, onde ele teria um encaixe instantâneo. O encaixe do LeBron nesse time do Sixers é instantâneo. Você teria Maxey e Edicombe no backcourt, Jaylen Brown na 3, o LeBron fazendo esse point forward na 4 e o Embiid na 5. Entendeu? É um time, assim, absurdo de bom. Com uma boa profundidade, com bons nomes vindo do banco, como o Jim Wade, por exemplo. Então, fora a Fernand Simons, o Phylon, né, que foi draftado agora, que é um menino também com um potencial bem bacana. A rotação de guards do Sixers tá bem interessante, inclusive, né? Bem legal mesmo. Então, assim, Filadélfia seria o time onde o LeBron mais teria chance de ser campeão. Né? Então, não à toa, o LeBron estaria considerando seriamente a proposta do Sixers. Seria do caralho, mano. Eu gostaria muito de ver o LeBron num time pica mesmo, num time bom pra brigar por título. É importante lembrar que lá em 2018, quando o LeBron saiu do Cavs, depois daquela temporada incrível, e consequentemente assinou com o Lakers, Sixers era considerado um candidato a destino pro LeBron. Né? O Sixers naquela época estava ali durante o processo, né? Havia retornado aos playoffs com aquela base muito boa com Ben Simmons, Embiid, Butler, Tobias. Era um time muito legal, aquele time do Sixers, né? E era um time que tava na briga pelo LeBron. Então não seria a primeira vez que o Sixers brigaria pelo LeBron. Naquela época ele resolveu ir para Los Angeles porque ele queria muito morar em Los Angeles e tudo mais. Dessa vez pode ser que o Sixers consiga. Então Filadélfia estaria bem posicionado para conseguir o LeBron. O Golden State, ao que tudo indica, tá realmente fora da jogada. O Charania nem citou o Golden State como um dos favoritos a conseguir o LeBron. Muito pela questão do Warriors não tá querendo... Não estar interessado em trocar pelo AD. Parece que a pedida do Wizards pelo AD é alta. Pelo que o Charania falou, seria algo como Jimmy Butler, picks de primeiro round desprotegidas, pick swaps e seconds. Seria uma pedida alta, né? Até porque o Wizards não quer trocar o Anthony Davis. É a questão da oferta e demanda. O Wizards não quer trocar. Quem precisaria do Anthony Davis para conseguir o LeBron é o Warriors. Então é óbvio que o Wizards vai passar a faca, é óbvio que o Wizards não vai vender o Anthony Davis barato, e o Golden State não estaria disposto a pagar isso. Parece que o Warriors gosta muito do Jimmy Butler, não gostaria de abrir mão dele, então... E é aquilo, o LeBron só iria pro Golden State se o Anthony Davis também fosse. É a informação que a gente tem. Então isso estaria deixando o Golden State meio que fora da disputa. Porém, informação, LeBron e Curry vão jogar um campeonato de golfe hoje, tá? Hoje eles estão jogando esse campeonato, estão ali interagindo, então talvez as coisas mudem depois desse campeonatinho de golfe entre eles. Mas neste momento, segundo o Charania, esses três seriam os favoritos, com os Sixers ganhando bastante força nessa disputa por conta do time que eles estão montando, né? Então, é isso. Vamos ver para onde que o velho vai. O LeBron não tem pressa alguma para decidir o seu destino. Ele tá super tranquilo. Então, vamos aguardar para ver para onde LeBron James irá. Por falar em LeBron, vamos falar sobre o ex do LeBron, né? Vamos falar sobre o Lakers, né? O Lakers que fez bastante... né, vem sendo bastante ativo no mercado, né, cara? Né, conseguiu ali... né, draftou muito bem, pegou o Cameron Carr, foi uma escolha muito boa, uma das melhores escolhas ali da primeira rodada do draft.
do draft no geral, né? Foi uma escolha realmente muito boa, um baita do steal. Aí na free agency conseguiu pegar o Walker Kessler, pagando caro, mas pegou o Walker Kessler, que é um baita de um pivô, renovou com o Austin Reeves, um overpay, sim, mas manteve ali o cara, muito por conta do desejo do Luka de ter o Austin Reeves, né? Então, né? Pegou o Quentin Grimes, pegou o Mamou Kelashvili, pegou o Colin Sexton, trocou o DeAndre Ayton, pegou o Jaden Hardy, pegou agora o Kevin Looney para ser reserva do Walker Kessler, um bom reserva inclusive. Então o Lakers está bastante ativo no mercado, mas a sensação é de que ainda falta alguma coisa, né? Quando você olha para o quinteto do Lakers, claramente falta um ala. Né? O Hashimura foi embora, assinou com o Clippers. Mamou Kelashvili é um bom jogador, ele pode fazer ali a 4 e tal, mas não seria o ideal, né? Assim como o Quentin Grimes jogar na 3, também não seria o ideal. O Quentin Grimes ele é muito mais um 2 do que um 3. Então ainda falta um ala pro Lakers, e o Lakers está buscando esse ala. E segundo Anthony Slater, Shams Charania e Jovan Buha, ou seja, fontes confiáveis e fontes diferentes, o ala, né, dos sonhos do Lakers no momento seria Jonathan Kuminga. Exatamente. Jonathan Kuminga seria o principal alvo do Lakers no momento. Anthony Slater fala que o Lakers é o principal interessado no Kuminga. Kuminga que teve a sua team option declinada por Atlanta, né, uma team option de 24 para quase 25 milhões de dólares. Né, a Atlanta declinou essa team option, tornou o Kuminga agente livre, então ele está no mercado. E no momento, o Lakers seria o principal interessado no Kuminga. O Charania fala que o Cavs também está interessado, mas que o Lakers seria o principal interessado. O Anthony Slater cita que o Lakers tem tem sido muito ativo nas negociações com o Kuminga, né? Pelo que ele fala, J.J. Redick e o Pelinka pensam nele não só como titular, mas também estão tentando convencer ele de que jogar com o Luka seria muito bom, porque ele seria potencializado pelo Luka, ele poderia colocar números muito bons jogando ao lado do Luka, o que é verdade, tá? Com certeza jogar com o Luka, cara, aumentaria bastante, inflaria bastante os números do Kuminga. Isso é fato, né? Isso é fato. E segundo o Jovan Buha, existe um entendimento de que a oferta do Lakers no momento seria algo em torno de 20 milhões por 2 anos, ou seja, 10 milhões de média salarial. Ele fala que o Kuminga e o Lakers têm um interesse mútuo, só que as questões financeiras ainda são um ponto a resolver. Ou seja, claramente o Kuminga quer ganhar mais. Até porque, com o Hawks declinando a team option dele, o Kuminga deixou quase 25 milhões de dólares na mesa. Né? E aí sair de 24 milhões de dólares para receber 10 milhões por ano, cara, é um passo para trás em termos financeiros. Esportivamente, seria bom pro Kuminga e pro Lakers? Eu acho que seria bom pra caralho, tá? Eu acho que é um lugar onde ele seria titular, onde ele seria muito potencializado pelo Luka. Imagina, cara, a quantidade de lobbies que o Luka ia conectar com o Kuminga em transição. Imagina como seria o jogo de transição do Lakers com Kuminga e Luka correndo quadra, sabe? Seria muito foda. Seria muito legal, né? Com o Walker Kessler também, fazendo esse papel de ring runner. Então, esportivamente, seria um lugar muito legal pro Kuminga jogar basquete. Né? Teria todo o holofote de Los Angeles, que poderia alavancar bastante o Kuminga. Então, esportivamente, eu vejo o Lakers como um destino muito bom pro Kuminga. Né? Claro, eu acho que ele teria que adaptar um pouquinho o seu jogo. Né? Ele teria que se tornar mais um 3D do que, né, esse ala de explosão e de infiltração. Ele teria que arremessar um pouquinho mais, que aí entra naquilo que eu já venho falando um tempo sobre o Kuminga, né? De que ele tem muita dificuldade em aceitar o papel de role player, mas se ele aceitar esse papel, se ele se tornar um arremessador melhor e se dedicar mais na defesa, que é um ponto onde ele já mostrou um potencial muito grande, mas parece que ele não quer explorar tanto esse potencial, se ele mudar isso na cabeça dele, cara, ele pode virar uma peça absurdamente útil para esse time do Lakers.
né? Então, esportivamente, eu vejo com muito bons olhos a ida do Kuminga pro Lakers. Eu acho que pode dar muito certo, né? A questão é a financeira. Porque o Lakers não tem muito o que oferecer. Aqui tá falando, o Lakers tá oferecendo 20 milhões 2 anos. Com certeza vão ter times oferecendo mais que isso pro Kuminga. Eu tenho poucas dúvidas disso. Vai ter gente oferecendo 20 milhões por ano pra ele. Isso vai ter. Vai ter. É um cara jovem, com potencial, né, que teve ótimos momentos com o Hawks temporada passada, inclusive no playoff contra o Knicks. Então vai ter gente oferecendo isso pro Kuminga. E aí o Lakers vai ter que... O Pelinka vai ter que ser muito bom na negociação. Vai ter que usar muito da sua persuasão, vai ter que bater muito nesse ponto de que no Lakers ele vai ser titular, de que com o Luka ele vai ser potencializado. O Pelinka vai ter que usar isso a favor dele. Usar Los Angeles como convencimento. Pô, vai morar em Los Angeles. Porra, do caralho, morar aqui. Hollywood, puta que pariu. Jack Nicholson ali na beira da quadra, muito foda. Vai ter que usar isso pra convencer. Porque grana, financeiramente, não é tão bom pro Kuminga e pro Lakers. Pensando em salário. Porque ele vai conseguir mais grana em outro lugar. Agora, esportivamente, midiaticamente, seria muito bom. Eu acho que seria muito bom. Então... eu acho que o Lakers tem chance aqui nessa negociação, mas, igual eu falei, o Pelinka vai ter que usar outros artifícios pra convencer o Kuminga que não salário, porque o Kuminga não vai assinar com o Lakers pra ganhar mais dinheiro. Não vai ser o dinheiro que vai fazer o Kuminga assinar com o Lakers. Se ele assinar, vai ser por outros motivos, que são esses que eu falei: morar em Los Angeles, tá num grande mercado, ter um grande holofote e, especialmente, jogar num time onde ele vai ser titular e onde ele vai jogar com o Luka. Se ele assinar com o Lakers, vai ser por conta disso. Entendeu? Vamos ver como é que isso se desenrola. Eu gosto da ideia do Kuminga no Lakers, mas partindo do princípio de que o Kuminga vai entender que ele tem que ser um role player e que ele tem que fazer coisas de role player. Se dedicar na defesa e melhorar o arremesso. Se ele entender isso, eu acho que ele pode dar muito certo. Ele pode ser... sabe o que o Derrick Jones Jr. foi naquele Dallas, finalista junto do Luka? Aquele trendy atlético e tal? O Kuminga pode ser isso. Entendeu? Com um pouco menos de arremesso, porque o Derrick Jones Jr. ele sempre foi um arremessador melhor do que o Kuminga. Então, por mais que o Kuminga melhore o arremesso dele, eu não acho que ele vai ser um arremessador tão bom como o Derrick Jones foi naquela run. Mas ele pode adicionar esse arremesso e tendo o plus do atleticismo. Acho o Kuminga até mais atlético do que o Derrick Jones. Mais forte, mais físico do que o Derrick Jones. Ele é mais talentoso do que o Derrick Jones. Então, se o Kuminga entender isso, ele pode ser essa versão bufada que aquele Derrick Jones foi. E aí você teria um time do Lakers, assim, é foda, guardado as devidas proporções, meio que emulando o que foi aquele time do Dallas, né? Porque você tem o Luka na armação, você tem ali um parceiro de backcourt capaz de meter seus 20, 30 pontos no jogo, que é o Austin Reeves, e que naquela época era o Kyrie. Obviamente o Kyrie muito melhor, né? Muito melhor. Aí você teria um ala 3D no Jonathan Kuminga, que seria o Derrick Jones Jr. E aí você teria ali um pivôzão, re-runner, com proteção de aro, com capacidade de completar a lob, que é o Walker Kessler, que seria uma versão também melhorada do Gafford. Então você teria um Lakers tentando emular aquele time do Dallas. No papel é interessante a ideia. Vamos ver se na prática isso vai acontecer e vamos ver se o Kuminga realmente vai para o Leicão, né? O Lakers está interessado. As negociações estão aí acontecendo. Um outro rumor que saiu hoje, e aí é um rumor bem do rumor mesmo. Bem do rumor mesmo. É o rumor que o Brad Siegel trouxe de Kevin Durant em Detroit. Sim, segundo ele, caso o Kevin Durant fique disponível por alguma razão, seja por Houston querer trocar ele ou por ele querer uma troca, Detroit seria um destino possível para o Durant. Né? Ele cita que o Durant adora o Cade Cunningham, já teceu vários elogios aí a ele, e que, caso ele se torne disponível, Detroit estaria no topo
na lista de interessados pelo KD. Mas isso aqui é um rumor muito rumor mesmo. Não tem nenhuma base que sustente isso aqui. Eu não vejo o Houston tentando trocar o Kevin Durant. Não vejo. Eu também não vejo o Durant pedindo troca. Eu sei que tem toda aquela questão dos tweets vazados do Durant no passado, que talvez a relação dele com o vestiário não seja muito boa e tal. Mas, sei lá, cara, eu não me surpreenderia muito se o Durant fosse trocado agora. Eu não acho que isso vai acontecer. O Durant já falou algumas vezes que ele gostaria muito de se aposentar em Houston. Então, eu não vejo isso acontecendo. Mas caso isso aconteça, parece que Detroit estaria aí. Teria interesse. E seria incrível, né? Pô, Durant nesse time do Pistons seria uma coisa absurda. Se o Pistons precisa de alguém capaz de criar o arremesso para aliviar o Cade Cunningham no ataque, irmão, o Durant é o melhor jogador possível para isso. Pô, brincadeira. Obviamente seria um encaixe maravilhoso. Acho que funcionaria super bem. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Então, eu só tô citando porque foi um rumor que saiu hoje. Então, só tô citando por conta disso. Pra gente encerrar a edição de hoje, eu quero trazer duas coisas. A primeira coisa é a declaração do Giannis sobre a troca para Miami. O Giannis finalmente falou depois da troca. E ele deu uma declaração muito legal, cara. Uma declaração bem bacana. Ele falou o seguinte, ó. Abre aspas para o Giannis. Fico com um pouco de medo, é claro. Tenho medo da mudança. Tenho medo de que a grama do vizinho nem sempre seja mais verde. Aqui eu tenho o amor das pessoas, o carinho, o respeito. Ele tá falando de Milwaukee, no caso. As pessoas me permitem ser eu mesmo nessa cidade, então tenho medo de não poder encontrar isso novamente. Mas também acordo todos os dias e penso se demorei demais para sair. Eu vejo os caras jogando e indo longe nos playoffs há alguns anos e eu não estou lá. Então, talvez eu devesse ter trocado de time antes para ir mais longe na hora que mais importa de novo. Eu realmente quero isso. Por outro lado, também tenho medo de chegar nos meus 37 a 38 anos e me perguntar por que você não fez isso, por que não teve coragem. Então, uma declaração bastante sincera do Giannis, né, cara? Você percebe que ele tem esse receio de, em Miami, ele não ser amado como ele é em Milwaukee, porque em Milwaukee ele é Deus. Essa é a verdade. Em Milwaukee ele é Deus. Em Milwaukee o Giannis, ele é o cara. Ele é o maior jogador da história da franquia, eu sempre falo isso, com todo respeito ao que fez o Kareem lá. Pra mim, o Giannis ele superou o Kareem em Milwaukee. Ele é o dono da cidade. Assim como o LeBron é dono de Cleveland e o Curry é dono de São Francisco, o Giannis é dono de Milwaukee, né? Então eu entendo ele ter esse medo, faz sentido ele ter esse receio, né? Guardado as devidas proporções, é como o Messi quando saiu de Barcelona e foi pro PSG. O Messi, entendeu? Ele chegou no PSG do nada. Mudou de cidade depois de viver a vida inteira em Barcelona. Entendeu? Eu lembro que na época a galera até brincava. Pô, o Messi não vai saber nem ir no banheiro em Paris. E antes é meio que isso também. Vai mudar completamente de cidade. Vai sair de Milwaukee, uma cidade, né, um mercado pequeno. Um lugar onde ele é, igual eu falei, ele é Deus, ele manda lá. E vai pra Miami. Onde ele, obviamente, vai ter um holofote absurdo, vai ser muito amado também. Mas onde ele vai ser muito cobrado, onde ele vai também ter que se provar, né? Onde ele vai ter que, mano, matar um leão por dia, entendeu? A real é essa. Em Miami não vai ter sossego pra ele, não vai ter, ninguém vai passar pano pra ele em Miami, porque a pressão vai ser muito grande. Ele tá numa franquia gigante, no mercado gigante, onde os objetivos são altos pra caralho. Então, é natural ele ter esse receio, faz sentido ele ter esse receio, mas é como ele falou aqui, nesse trecho. Acordo todos os dias e penso se demorei demais pra sair. E realmente é isso, ele demorou pra sair, né, cara? Acho que o Giannis, ele estendeu muito esse pedido de troca, essa saída dele, né? Ele deveria ter saído há mais tempo. Se ele tivesse saído há mais tempo, ele provavelmente o Milwaukee teria pegado mais por ele. Né, o retorno de Milwaukee numa troca pelo Giannis há 2 anos atrás ou 3 anos atrás seria maior. Seria bem maior do que foi hoje, né? Então, realmente, ele demorou.
Ele demorou pra sair. Ele poderia ter tido mais idas aos playoffs, poderia ter voltado pras finais. Porque é muito louco pensar, né, cara, que desde que ele foi campeão, o Giannis ele nunca mais chegou na final de conferência. Ele ganhou o quê? Uma série de playoff depois que ele foi campeão? Muito pouco. É absurdamente pouco. Pelo que é o Giannis. Então, ele realmente demorou, cara. Ele realmente demorou muito pra sair. Mas saiu, né? Saiu, vai jogar no Heat. E agora é ver, mano. É ver o que ele vai conquistar. É ver o que ele vai ganhar por lá. Mas, independente de qualquer coisa, o que eu acho que não vai mudar nunca, e não deve mudar nunca, é o tamanho dele em Milwaukee. Por mais conturbadas que tenham sido as últimas temporadas, né, essa novela ela se estendeu muito, né, cara? Ela foi muito desgastante, ela foi muito chata. E foi chata, né, pra todo mundo. Foi chata pra Milwaukee, pro torcedor, pra franquia, pro público, pros jornalistas. Foi chata pra todo mundo, né? E ela realmente deu uma desgastada na imagem do Giannis. Mas eu acho que não chegou nem perto do ponto de diminuir ou de mudar o gigantismo do Giannis pra Milwaukee. O Giannis ele sempre vai ser o deus de Milwaukee. Ele sempre vai ser o cara que botou Milwaukee de novo no mapa, que botou Milwaukee de novo no topo depois de 50 e tantos anos. Então, se ele tem algum receio de não sei se eu vou como que eu vou ser recebido aqui quando eu voltar e tal, irmão, fica tranquilo. Diferente do que aconteceu com o LeBron na primeira vez que ele saiu de Cleveland, e quando ele voltou lá ele foi completamente odiado por todo mundo, não vai acontecer isso com o Giannis. O Giannis, ele vai, quando o Heat jogar contra o Bucks pela primeira vez lá em Milwaukee, o Giannis vai ser absurdamente ovacionado, do jeito que tem que ser. E é isso, né? Uma declaração sincera, gostei bastante da declaração dele, eu senti muita sinceridade no Giannis. E que ele seja feliz, cara. Que ele seja feliz em Miami. E tomara que a gente veja o Giannis competindo de novo no playoff, cara. Porque faz muita falta ter um Giannis chegando nas fases mais agudas, sabe? Eu lembro daquela run do título do Bucks, cara. Foi absurdo ver o Giannis naquele ano. E eu quero ver isso de novo, cara. Eu quero ver isso de novo, entendeu? Claro, tomara que contra o Oklahoma ele não jogue nada, né? Se acontecer. Mas, como fã de basquete, eu quero ver o Giannis de volta, cara. E no Bucks isso não ia acontecer. No Miami, pode ser que aconteça. Então, é isso. Boa sorte, Giannis, e que tudo dê certo aí pra você no Miami Heat, né? Pra encerrar de vez aqui a edição, pessoal, quero trazer aqui um bastidor da troca do Jaylen Brown, né? Jaylen Brown aí, uma das trocas mais, né, polêmicas aí dos últimos tempos, uma troca que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que o Celtics fosse trocar o Jaylen Brown pro Sixers, né, por Paul George, ninguém esperava isso, e é uma troca que obviamente gerou e vem gerando ainda bastante discussão. O Brad Stevens falou antes de ontem, né, sobre a troca, sobre o que motivou a troca, que pelo que ele falou foi a questão do cap, porque realmente é difícil nos moldes da NBA atual você sustentar 2 max no seu time, né? O Brown e o Tatum, eles ocupavam 70% da folha do Celtics. É muita coisa. E o Jaylen Brown, ele tinha uma extensão para assinar já nessa temporada. Uma extensão de 70 milhões de média, né, seria. Então, financeiramente, realmente fez sentido a troca. O que não faz sentido é trocar para os Sixers, um rival de conferência, um rival de divisão, um time que acabou de te eliminar, virando um 3-1 no playoff, e um time que te deu de retorno um Paul George com picks. Um pacote horrível pelo Jaylen Brown. Entendeu? Trocar o Jaylen Brown pensando na parte financeira faz sentido. É de certa forma defensável. O que não é defensável é o que o Celtics pegou de retorno. Um Paul George, 36 anos, que vai receber um salário muito parecido com o do Jaylen Brown. O contrato do Paul George é muito parecido, a diferença é que ele tem um ano a menos de contrato. Tem um ano a menos de contrato e não vai precisar estender do jeito que precisaria estender com o Jaylen Brown. Mas ainda assim é uma troca que pra mim ela é indefensável, é injustificável.
Só que muita gente, e aí entra muito nas teorias de conspiração, acham que não foi só a parte financeira que fez o Celtics trocar o Jaylen Brown. Ainda mais trocar do jeito que trocou, rápido pra caralho, meio que querendo se livrar do Jaylen Brown o mais rápido possível. O Celtics ter trocado o Jaylen Brown no começo da off-season é muito estranho. Por que não segurou pra trocar? Sabe, deixa o mercado dar uma esfriada, deixa o mercado acalmar, entendeu? Explora mais o mercado, leiloa o Jaylen Brown direito, entendeu? Trocar do jeito que trocou, sabe, foi meio estranho. E aí existem algumas teorias, né? A galera falando que, pô, com certeza tinha um problema de vestiário, com certeza tinha um problema de bastidor, com certeza a relação do Jaylen Brown com a diretoria não era boa. E tinha também, rola a teoria de que a relação do Brown com o Tatum não seria mais tão boa assim. Até porque na live que o Jaylen Brown fez, depois da troca, onde ele falou que ele se sentiu desrespeitado e tudo mais, ele não falou do Tatum em nenhum momento. Tipo, não teve ele pô, obrigado Tatum pelos anos que a gente jogou juntos, boa sorte aí pra você agora e tal. Não teve isso. O Tatum fez uma postagem falando sobre a troca, desejando boa sorte pro Jaylen Brown. Ele falou no podcast do Jeff Teague, né, que ele não sabia da troca, que ele foi pego de surpresa também. O Tatum falou sobre o Jaylen Brown. O Jaylen Brown não falou sobre o Tatum. O que acabou alimentando essa teoria de que poderia existir um problema entre os dois. O Charania trouxe hoje um report que meio que corrobora com essa teoria. O que o Charania trouxe? O Charania, ele trouxe o seguinte, abre aspas, é a história de duas pessoas diferentes. Por muito tempo, 9, 10 anos, eles funcionaram maravilhosamente em quadra. Mas há cerca de um ano, a relação pessoal havia se tornado praticamente inexistente. Apesar disso, em quadra, eles continuavam sendo dois profissionais notáveis, trabalhadores, capazes de funcionar juntos. Então, assim, pelo que o Charania traz, a relação Brown e Tatum parecia ser uma relação profissional. De dois caras que eram companheiros de time, se respeitavam em quadra, jogavam juntos, davam certo e beleza. Fora das quadras parecia que não tinha relação. Então, assim, o quão isso pode ter pesado na decisão do Celtics? O quão isso pode ter feito o Celtics acelerar a troca do Jaylen Brown? Não sei. Eu, particularmente, não acho que a decisão de trocar o Jaylen Brown passou por uma relação fria entre ele e o Tatum. Porque é aquilo. Em quadra eles continuavam, eles deram certo. Trabalharam juntos, se respeitaram e jogaram bem. Né? Apesar deles terem tomado aquela virada contra os Sixers, cara, eles entregaram bons jogos até tomar a virada. E a partir do momento que o Tatum voltou de lesão, cara, os dois continuaram jogando. O Celtics jogou bem com os dois. Funcionou. Assim como funcionou durante anos e anos. Eles foram campeões jogando muito bem juntos. Né? Então, assim, eu não acho que isso teve influência. Sinceramente, eu não acredito nisso. Mas pode ter acontecido, não sei. Enfim. Fica aí, né? Você que é um dos que acreditam nessa teoria de que os dois não davam certo e por conta disso o Celtics quis trocar, tá aí. O Charania tá alimentando essa sua teoria. Eu não acredito muito, eu não compro muito essa teoria não, pra ser sincero. Eu acho que foi muito mais... Eu acredito muito mais na teoria de que a relação Brown e diretoria era péssima e por conta disso eles queriam se livrar logo do Jaylen Brown, juntamente com as questões financeiras. Eu acredito muito mais nisso do que numa relação ruim dele e do Tatum. Dos dois terem Belém, nunca mais ficou de bem. Não acredito muito nisso não, sinceramente. Mas enfim. Fica aí a informação de bastidor e você tire suas conclusões. Pessoal, por hoje é só. Né? Por hoje é só. Obrigado a todos aí pela audiência. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Valeu, grande beijo, fiquem bem e tchau. Um abraço.